Olá, bem-vindos! Sou Mônica Heder, arquiteta. Hoje vamos fazer um estudo prático e análise crítica de alguns casos de projetos arquitetônicos e conforto ambiental. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. O assunto é conforto ambiental. Hoje, com base em tudo aquilo que já foi visto, todas as estratégias, a arquitetura bioclimática, nós vamos fazer uma análise mais crítica sobre as edificações, sobre a maneira de projetar e sobre a maneira com que a história dos projetos vem acontecendo ao longo dos anos. Aquilo que pode ser melhorado, aquilo que deve ser mantido e aquilo que deve ser vislumbrado para os projetos futuros. O que é uma análise crítica? Uma análise crítica ela se baseia principalmente em investigar um problema, a compreensão das ideias e das teorias, em formar um posicionamento e em definir algumas contribuições. Então é isso que a gente vai buscar fazer agora, dentro de análise de alguns parâmetros e projetos. O problema principal que devemos observar é de que forma a arquitetura bioclimática pode trazer mudanças significativas na qualidade de vida dos usuários e na melhoria do meio ambiente que está inserida. Essa é uma questão que a gente já verificou. Os números relacionados à construção civil são muito significativos e, sem dúvida, uma atitude vinda dos projetos e da iniciativa técnica precisa ser inserida nesse âmbito de projeto e construção civil. E para isso, precisamos olhar para a linha do tempo e compreender o caminho que as estratégias arquitetônicas têm percorrido. A gente precisa compreender aquilo que foi feito de correto, aquilo que foi feito de errado, para a gente tentar, no futuro, trazer melhorias para a maneira de projetar e para a maneira de se construir. Então, a arquitetura bioclimática ela é uma nova diretriz que vem ganhando espaço. E cada vez mais estudos comprovam que as suas estratégias são benéficas para a saúde dos usuários e para o meio ambiente. Já é mais do que comprovado que um projeto arquitetônico inserido em diretrizes bioclimáticas e sustentáveis, que prioriza a renovação do ar, a qualidade do ar interno, o conforto lumínico, o conforto acústico, traz benefícios físicos e psicológicos para o usuário. As certificações de projetos, elas vêm para embasar essa teoria, essa afirmação. Aqui no Brasil, os mais conhecidos são as certificações LEED e a certificação Aqua, que são certificações principalmente voltadas a questões de sustentabilidade. Dentro da sua abrangência, existem alguns tópicos que levam em consideração as condições de saúde do usuário, mas esses tópicos não são abraçados ou abordados tão profundamente. Eu sugiro quem tem interesse nessa área, de repente dar uma olhada na certificação Healthy Building Certificate. Ela considera ainda algumas outras questões relacionadas à saúde do usuário e a conexão que existe entre os projetos sustentáveis e a saúde do usuário, principalmente em relação a campos eletromagnéticos, caminho das tubulações, qualidade do ar interno, as questões psicológicas do ambiente, enfim, esses assuntos são bastante abordados nessa certificação. Mas nós temos que lembrar que a arquitetura bioclimática ela é baseada numa arquitetura vernácula, ou ela tem uma forte conexão com uma arquitetura vernácula, e algumas estratégias já foram amplamente utilizadas no passado. Porém, a gente, quando pensa na arquitetura bioclimática, a gente não deve se limitar apenas aos conceitos de uma arquitetura vernacular. A gente precisa somar isso com estratégias ligadas às novas tecnologias, por exemplo,
as placas fotovoltaicas são uma tecnologia que vem sendo inserida e cada vez mais absorvida pelo mercado. As questões do mercado imobiliário estar cada vez mais dinâmico, então a gente precisa conseguir, dentro dessas teorias de arquitetura vernacular e bioclimática, dentro dessas estratégias, a gente precisa conseguir se adaptar a um mercado que exige uma velocidade muito grande de projeto, de construção e de comercialização desses imóveis. E principalmente, a nossa responsabilidade como técnicos é conseguir transmitir para o cliente ou para o usuário os benefícios que ele vai adquirir comprando um produto que se tem embasamento nessas diretrizes. Precisamos considerar também as novas maneiras de produzir, ou seja, os novos conceitos e tecnologias envolvidos na produção, na manufatura dos itens, insumos usados na construção civil, e como que a gente, como técnico, pode colaborar na utilização desses itens de uma maneira ao ciclo, né, de extração e manufatura desses itens causarem menos impacto. E os novos recursos, né, sejam eles recursos tecnológicos ou recursos de materiais. Eu trago essa imagem porque hoje ainda a nossa maneira de construir ela é muito baseada nos fundamentos da arquitetura modernista. Dentro da arquitetura modernista, nós temos pontos positivos e pontos negativos. Então, a gente pode ver que existem algumas edificações da arquitetura modernista que estão amplamente inseridas e já trazem os conceitos de inserção ao meio que elas estão sendo edificadas. Algumas outras questões e estratégias que surgiram principalmente baseadas em algumas inovações tecnológicas fugiram um pouco dessa questão de inserção ao meio que estão inseridos, e a gente precisa olhar para isso e procurar resgatar essas estratégias iniciais. Então, o uso de concreto armado, os grandes vãos, as novas tecnologias de sistemas de vedação, a alta produção de material propiciaram a possibilidade de criar novos rumos para os projetos arquitetônicos e visualizamos aí grandes mudanças e tendências. É claro, quando essas novas tecnologias foram inseridas dentro do ato de projetar, para os arquitetos que gostavam de projetos de edificações nessa época, trouxe à tona uma liberdade de projeto nunca vista anteriormente. E com isso, claro, novos desenhos arquitetônicos foram surgindo e muitas vezes alguns preceitos já estabelecidos anteriormente foram deixados de lado em alguns casos. Então, em termos práticos, algumas mudanças acarretaram problemas à saúde humana e à forma de ocupação do solo e a organização das cidades. Isso tem a ver também com um momento histórico que isso aconteceu, né? Então, a gente tinha ali anteriormente a Revolução Industrial, novas tecnologias, novas necessidades, novas maneiras de produzir, uma velocidade de mercado, não só do mercado imobiliário, mas o mercado como tal industrial. Então, os ambientes precisaram ser ambientes com maior velocidade de produção. Os funcionários tinham que produzir mais, né? As pessoas passaram a viver de uma maneira diferente. E, sem dúvida, a ocupação antrópica trouxe impactos sobre o território que vivemos. O que a gente visualiza nesses novos conceitos arquitetônicos? As janelas em fita são um marco muito profundo dessa nova maneira de projetar. Surgiram as peles de vidro, os ambientes se tornaram mais enclausurados e a grande utilização da ventilação mecânica dentro dos espaços. E as consequências de novas estratégias foram muitas, tanto em termos de desempenho de mercado imobiliário, quanto em consequências para os usuários.
Não existem dúvidas de que a técnica arquitetônica das edificações é favorável. Porém, o adensamento e o uso de recursos tecnológicos se mostram prejudiciais. Com isso, eu não quero crucificar nenhum tipo de material, nenhum tipo de estratégia arquitetônica, nenhum partido arquitetônico, porém a maneira de se utilizar esses recursos é que muitas vezes não foram benéficas. Com isso, a gente consegue ver também a síndrome do edifício doente, que foi uma dessas consequências, o amplo uso de ventilação mecânica. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que é um problema ligado às edificações, depois de um caso de uma bactéria ter se alastrado pelos dutos de ventilação de um hotel nos Estados Unidos. Isso vem ganhando cada vez mais força, principalmente depois da pandemia. Então, as questões de arquitetura saudável estão ganhando mais foco também. A nova ocupação dos territórios, a necessidade de edificações, de mais ocupação dos espaços para a produção, acabou trazendo à tona um fenômeno chamado cânions urbanos. Não é muito falado sobre esse assunto, mas se a gente visualizar a imagem entre os prédios, forma realmente a sensação de estar em um desfiladeiro. E o que isso traz o que isso tem a ver com a arquitetura bioclimática? A análise dos ventos e a maneira como a circulação de ventos e de ar se comporta entre essas edificações nos mostra que, dependendo do distanciamento entre as edificações, e isso tem a ver também com questões urbanísticas e com questões de desenho urbano, tornam o ar entre essas edificações menos propício, porque o ar acaba ficando preso entre as edificações. Mesmo que exista a abertura das janelas, aquele ar que está ali está estagnado, ele acaba se tornando um ar poluído pela emissão de gases dos veículos que estão passando por ali. E mesmo que esse ar entre dentro das edificações, não é um ar de qualidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que dentro da estruturação, da maneira de se projetar, não deve ser levado em consideração só o desenho do edifício em si, mas quando eu falo do local que ele é inserido, é importante a análise também da posição geográfica dentro da malha urbana e dentro da configuração urbana que essa edificação vai estar, para a gente conseguir compreender qual é o impacto do entorno dentro daquela edificação. Os cânions urbanos são também a consequência das condições de ocupação do território e merecem atenção. A relação entre a altura das edificações e o distanciamento entre elas tem uma relação direta com a ventilação e as correntes de ar entre os prédios, e com isso a qualidade do ar também acarreta o uso contínuo de ventilação mecânica. Sim, porque a partir do momento que você abre a janela e vem uma nuvem de carbono, de emissão de gás vindo da rua, a pessoa imediatamente fecha essa janela. E com isso, a utilização de ventilação mecânica se torna uma necessidade. Nós já vimos que a distribuição interna dos espaços, o layout e o uso de divisórias, assim como as estratégias de ventilação cruzada, trazem consequências para o conforto e para a saúde. Porém, uma análise sobre a qualidade do ar que está entrando na edificação também é relevante. Só o uso de ventilação cruzada não garante a qualidade do ar interno se as condições externas não são as adequadas. Então, é aquilo que eu falei. No estudo de arquitetura bioclimática, é importante a verificação da posição geográfica da edificação dentro da malha urbana. Isso vale também para equipamentos urbanos. Então, se a edificação está localizada do lado de um terminal de ônibus ou outros equipamentos urbanos que podem ter emissões de poluentes, de ruídos, etc.,
algumas estratégias precisam ser adequadas. E dentro da análise crítica, a compreensão da problemática e compreensão de teorias e estratégias existentes, entendemos que o design interno depende muito de fatores externos, e o estudo do contexto é crucial para o bom desempenho de conforto. Os cânions urbanos, além de comprometer a qualidade do ar entre as edificações, traz consequências relacionadas à iluminação dentro dos ambientes. Pelo sombreamento, quando um edifício faz sombra no outro, a quantidade de luz e radiação solar não é apropriada. E também a gente precisa levar em consideração a questão do reflexo de um edifício no outro. Se um edifício tem uma pele de vidro, principalmente se for uma pele de vidro espelhada, por exemplo, o reflexo dessa edificação na outra edificação vizinha pode trazer consequências, assim como pode trazer consequências aos usuários que estão passando naquela via. Então, existem sim alguns aspectos dentro dessa análise geográfica a serem considerados na maneira de se projetar e de se projetar os ambientes internos. Vale lembrar que a geometria urbana é um dos principais fatores influentes sobre os fatores como ilhas de calor. Entendemos que a pintura com cores claras influencia o fenômeno, mas a relação entre a altura da edificação e largura da rua ou distanciamento entre as edificações também é relevante. É um estudo complexo que envolve inclusive a rugosidade, a área da fachada e a área ocupada pela edificação. A rugosidade é a rugosidade urbana. É uma análise que se faz dentro do panorama urbano entre as alturas das edificações e que influência que uma pode causar sobre a outra. Como eu falei, é um estudo bastante complexo, aí entram diversos tipos de análise, mas o importante é a gente saber que precisamos voltar o nosso olhar para esses fatores quando a gente for fazer o projeto, não só externo como interno também. E que vale lembrar é que fatores internos não podem ser desconectados, então, de fatores externos. Sobre isso, a gente considera que os conceitos de arquitetura com a integração e a integração com o meio precisam ser baseados em análise de fatores internos e externos e também de estratégias bioclimáticas. Alguns pontos significativos precisam ser conceituados já na definição do partido arquitetônico e das estratégias relacionadas às aberturas, sistemas de ventilação e distribuição interna. O que eu quero dizer com isso? A nossa definição de projeto não pode ser baseada única e exclusivamente nas questões estéticas. A gente precisa ter esses critérios no nosso radar para poder também tomar as decisões e oferecer ao usuário o melhor conforto interno possível. Então, a análise prática está relacionada em termos de projeto arquitetônico com a análise de desempenho. E a análise de desempenho de edificações se relaciona com gastos energéticos, demandas de água, qualidade de materiais, sem prejudicar o conforto do usuário. Eu deixo isso destacado, principalmente pelo fato de que hoje nós temos uma gama de materiais e uma gama de possibilidades que a gente não pode dizer que não consegue resolver uma situação de conforto porque não tem um material adequado ou que caiba dentro do orçamento do nosso cliente. Aí é uma análise realmente estratégica, é uma análise estratégica de projeto e de orçamento para que se consiga adequar as necessidades ao projeto proposto. Então, uma boa análise de desempenho se baseia em verificarmos a qualidade dos ambientes. Aqui eu trago, como uma análise crítica, os ambientes hospitalares que utilizam estratégias bioclimáticas. É a análise prática dos hospitais. Por quê? Porque os projetos hospitalares têm como característica uma vasta gama de especificações para atendimento de normas sanitárias e de asepsia.
Sendo assim, as demandas estratégicas são mais específicas. E isso está relacionado com aquilo que eu vinha falando, de que existe uma gama muito grande de materiais que a gente pode explorar. O que eu pretendo trazer é que se as estratégias bioclimáticas podem ser aplicadas em ambientes de saúde, com certeza elas podem ser aplicadas em edificações residenciais, edificações comerciais e até edificações industriais. Então, a gente tem uma visão aqui de alguns ambientes hospitalares, como centro cirúrgico, enfermaria, áreas de atendimento. A gente percebe que existe, sim, uma gama de especificações muito forte relacionada a esses ambientes. Mas nós vamos ver adiante que existem estratégias para se aplicar conceitos de arquitetura bioclimática nesses espaços e que são comprovadamente eficientes, né? Já foram comprovados ao longo do tempo como sendo bastante eficientes, não só para melhoria e qualidade do meio ambiente, mas também para melhoria e recuperação do paciente. Então, mesmo com todas as especificações, os resultados são positivos em relação ao uso de estratégias bioclimáticas em ambientes hospitalares. A jornada de estratégias bioclimáticas vem desde a criação de sanatórios em meados do século XX para o tratamento da tuberculose. A tuberculose foi uma doença que se expandiu, né, que cresceu muito nessa época. E nesse momento foi verificado que algumas estratégias de tratamento dos ambientes voltados para a saúde precisavam ser renovadas e melhoradas para propiciar a melhoria de saúde do usuário. Porque o que vinha acontecendo até o momento é de que os pacientes iam para um ambiente de saúde e no fim acabavam só esperando o momento do fim da sua vida. E foi, através de alguns estudos, foi percebido que ambientes que propiciassem acesso ao sol, contato com a natureza, renovação de ar, ambientes psicologicamente mais propícios, traziam benefícios e os pacientes conseguiam sair saudáveis desses espaços. Então, o sanatório de Pai Mio de Alvar Aalto, construído em 1932 na Finlândia, serviu só para o tratamento da tuberculose até 1960. Vejamos que são quase 30 anos de uso para o tratamento dessa doença. O projeto deu especial atenção aos quartos, de onde os pacientes podiam ter acesso a uma varanda, com as suas camas para poder tomar banho de sol. E, além disso, os arquitetos deram atenção ao desenho do mobiliário, aos acessórios de banheiro, à ventilação e à tubulação de água sem ruído. Então, a gente pode perceber que todos os critérios relacionados a conforto foram priorizados dentro desses espaços. Outra questão importante a ser ressaltada é que os sanatórios que foram construídos, e muitos surgiram seguindo esse exemplo, eram construídos fora dos grandes centros urbanos. Como os centros urbanos estavam justamente nesse momento de expansão, ali já foi compreendido que tirar esses ambientes voltados à saúde para a recuperação do paciente era importante que eles estivessem construídos fora desses centros. Então, é fácil perceber que os conceitos de ventilação, direção dos ventos, disposição interna, contato com a natureza, a ergonomia e o caminho das tubulações já vinham sendo analisados. As experiências de exposição à luz solar, exercícios respiratórios, se mostraram eficientes para combate à doença e os espaços para a recuperação de doentes passou a ser prioridade, deixando de ser espaços para espera do fim e se tornando espaços para a cura. Então, os sanatórios passaram a ter um aspecto de local de grande permanência. Os pacientes passavam bastante tempo lá dentro até conseguir se recuperar. E forte tendência de hotelaria. E isso trouxe grandes influências para a maneira de se projetar que a gente vem evoluindo até hoje.
Então, alguns critérios passaram a ser muito importantes. Os locais longe dos centros urbanos, como eu já expliquei, o uso da ventilação cruzada, até para manter a qualidade do ar daqueles ambientes saudável para a recuperação dos pacientes, as varandas para incentivo do banho de sol, a orientação adequada para melhor radiação solar e ventilação e conforto térmico interno, né? E a separação em alas e área de apoio centralizado. Então, algumas diretrizes de projetos hospitalares já foram trazidas à tona nesse momento. Ainda, a conscientização do uso de mobiliário adequado, cores claras, buscando maior conforto visual e melhoria da qualidade de iluminação e aberturas. Então, a gente pode ver que mesmo nas circulações, as pessoas e os próprios funcionários desses ambientes tinham acesso visual ao ambiente externo e à natureza no qual a edificação estava inserida. São estratégias baseadas já em biofilia que são percebidas aí, começando a surgir nesse momento. Hoje, a gente pode perceber a aplicação de vários conceitos desses nos projetos hospitalares. Um maior cuidado com aspectos visuais, buscando a melhoria sensorial do paciente, maior qualidade hoteleira e proximidade com a natureza, seja através de práticas de biofilia, com o uso de telhados verdes e também espaços terapêuticos. Então, a gente percebe já uma mudança muito grande no design desses espaços voltados à saúde, inclusive no uso de alguns materiais já mais sustentáveis e mais voltados à arquitetura bioclimática. A gente pode perceber em todos os ambientes, por exemplo, o uso de grandes vãos de janela para que o paciente tenha, visualmente mesmo estando numa cama hospitalar, a visão do ambiente externo e do que acontece lá fora, né? Porque isso é uma outra questão bastante importante. Muitas vezes o paciente passa tanto tempo dentro do hospital que, se ele não tem essa conexão com o ambiente externo, perde a noção do tempo. E esses fatores são bastante importantes para a recuperação. Então, as estratégias bioclimáticas passam a não ser apenas um fator para cumprir normas de desempenho, mas se tornam primordiais para a saúde. Os conceitos para a saúde em projetos hospitalares servem para priorizar a saúde ambiental, evitar as substâncias químicas e perigosas, utilizar alimentos saudáveis e cultivados de forma sustentável, reduzir o consumo de água e fornecer água potável e implementar a eficiência energética. Então, a gente pode ver que são conceitos de arquitetura também ligados a novos conceitos de tecnologias e recursos de materiais. E já percebemos o uso de estratégias como paredes verdes, biofilia e outros recursos, buscando manter os espaços de saúde mais humanizados. Anos atrás, 20 anos atrás, se falasse em uso de parede verde dentro de um ambiente hospitalar, era uma coisa muito complicada. Por toda a questão de manutenção envolvida, de umidade, etc. Mas graças às novas tecnologias e à compreensão de que são aspectos importantes para a recuperação dos pacientes, isso já vem sendo inserido. Então, a gente vê nas imagens que, mesmo que não seja utilizado a questão do paisagismo ou da biofilia no espaço interno, que muitas vezes são restritos apenas a áreas de recepção e circulação, mesmo em áreas com uma asepsia controlada, é possível a gente obter estratégias que tragam esse contato do paciente com o ambiente externo e com a natureza, buscando oferecer para ele um ambiente de melhor qualidade, de maior conforto e inclusive de qualidade estética. Então, a demanda por edificações com soluções bioclimáticas tem aumentado consideravelmente. E como podemos verificar, a sua aplicação em projetos complexos, como os hospitalares, não existe, então, explicação para que não sejam usadas em outros projetos. A gente vê alguns exemplos aqui de edificações hospitalares utilizando telhados verdes, paredes verdes, jardins na cobertura
onde inclusive podem ser inseridos aqueles conceitos de hortas urbanas, de espaços terapêuticos que sirvam de apoio para a estrutura do hospital em si. Então, o ciclo de projetos arquitetônicos e de interiores precisa aplicar as soluções e estratégias que transformem os espaços. Percebemos que o uso de estratégias simples evitam a demanda por soluções paliativas em curto espaço de tempo. Percebemos também que a relação entre os ambientes internos e externo é mais profundo do que parece e que a ocupação das cidades deve ser planejada a ponto de evitar os danos ao usuário, às edificações, como acontecem vendo os exemplos de cânions urbanos e ilhas de calor. Sobre o futuro das edificações, ele deve ser pensado na prancheta. Os projetos precisam ser cada vez mais capazes de pré-determinar as soluções futuras, considerando mudanças climáticas, mudanças econômicas e novas tecnologias. Claro, não vamos conseguir prever, mas podemos determinar um caminho próximo da realidade e soluções adequadas para o usuário e para o meio ambiente. Para isso é necessário a gente ter acesso a banco de dados, e isso é uma cooperação que precisa existir entre os técnicos. Precisa existir análise de dias típicos, né, daquela região, e também uma análise do comportamento climático nos últimos anos para tentar se prever como que aquela região vai se comportar em relação ao clima no futuro. Então, todo o processo envolve a compreensão do momento econômico e situação atual do cenário, seja político ou tecnológico. Eu falo isso porque as grandes mudanças na maneira de se projetar tiveram muito a ver com questões econômicas e políticas. As questões vindas da Revolução Industrial e da maneira como a população passou a encarar o seu dia a dia, a sua vida, a sua produção como trabalhador, influenciou, sim, a maneira de se projetar as novas edificações. Dentro dessa compreensão, temos a ideia dos limites e oportunidades a serem abrangidos no projeto. E precisamos ter em mente que os cenários mudam e as tecnologias avançam. E nós, como técnicos, precisamos estar sempre no radar o que está acontecendo em relação aos cenários e às tecnologias. E o ideal é que nenhum projeto fique engessado a uma ideia ou momento específico. E isso é um ciclo. Isso é um ciclo que vai sempre sendo aprimorado e sendo renovado com o passar dos anos dentro da atividade de projeto. Aqui eu trago as referências bibliográficas, espero ter colaborado. O conforto ambiental é uma matéria, é um assunto que vem sendo... Ele está avançando de maneira muito rápida, então o meu conselho é que sempre estejam buscando novas referências, novos artigos científicos, novos dados para projetar, porque é um campo que vem sendo explorado e vem avançando realmente numa velocidade bastante grande e com certeza são critérios que vão ser cada vez mais exigidos nos projetos arquitetônicos e de design interiores. Obrigada. Muito obrigada por terem assistido mais essa videoaula. Esperamos que tenham gostado. Por favor, acessem o texto do AVA e os questionários.